Olá, viva então, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Bancada Litoral. Cá estamos, como sempre, em dias em que joga o Varzim. Nós estamos aqui na Norte Litoral TV. Eram 3 jogos em casa, 3 vitórias que eram necessárias para o regresso do Varzim, digamos assim, a lugares mais saudáveis na tabela classificativa. O facto é que em 6 pontos possíveis o Varzim, João Couto, olá, viva, muito boa noite, consegue apenas 2 pontos, 2 empates e assim a coisa fica bem mais complicada. Fica quando não se ganha, fica de facto, com o Varzim a precisar de pontos, como tem sido habitual este nosso discurso, mas o que é facto é que nem mesmo em casa, perante adversários, enfim, que permite jogar de igual para igual, bater-se, porque afinal de contas o Varzim joga em casa, portanto em casa tem que mandar. Mas não é isso que tem acontecido. Com o Nacional foi empate a 0, hoje foi empate a 1, mesmo em cima da hora, com o central, o melhor homem de Varzim em campo, o Cássio, a fazer o golo do empate. Mas o Varzim cria oportunidades, entrou bem, logo de início criou 2 oportunidades, mas depois a coisa parece que não funciona, com cada um a querer jogar para si, a não se rematar à baliza. Eu sei que falta ali alguma confiança, eu sei que há ali jogadores que estão a chegar, que ainda não estão muito bem entrosados, mas é preciso criar situações e rematar à baliza e não atirar-se para o chão por dar cá aquela palha, por isto e por aquilo. E há cada vez menos tempo para recuperar na tabela classificativa. Não? Claro, Rui, porque as jornadas avançam, vamos na 22ª, mas o Varzim tem um jogo em atraso, marcado para quinta-feira, e só no fim desse jogo, este jogo é relativo à 16ª jornada, só depois podemos fazer, digamos, que o balanço em termos de números, do que é que resultou a primeira volta para o Varzim, se bem que já vamos com 4 jogos da segunda, mas é preciso ver que este Varzim-Farense foi adiado 2 vezes, não foi uma, foram 2 vezes, para que depois o campeonato fique de facto completo. O Leixões veio à bola, aproveitou na primeira parte o único lance digno de perigo, um livre frontal escusado, é preciso dizer aos meninos de que há determinadas zonas do campo que são perigosas, portanto não há que fazer falta. O jogo também foi assim um bocadinho ocasilento, com o árbitro também, que só me admira no homem, enfim, eu chamo-lhe uma outra coisa ao Manuel Mota, mas eu acho que há árbitros com o decorrer do tempo, com a maturidade, acho que continuam verdes. Não amadurecem, não percebem, não se pode, Rui, e voltou a acontecer outra vez a mesma coisa, não se pode mostrar, a menos que o jogador entre à karaté, a matar, e aí é diferente, aí, santa paciência, é diferente, mas é um toque, é um choque no meio campo, aos 5 minutos de jogo, em que o homem do Varzim viu logo o cartão amarelo, quer dizer, isto... Eu sou defensor de uma coisa, sou defensor do princípio de que o critério tem que ser aquele. E o árbitro não pode mudar mediante a cor das camisolas. Por falar em cores das camisolas, nós hoje vimos um Varzim Leixões com camisolas que não têm nada a ver com aquilo que identifica os clubes. Identifica os clubes. O Varzim com um azulinho bebê, não gosto daquele equipamento. Não gosto. Ponto. Não gosto. E como eu, se calhar mais gente, mas são opiniões pessoais. O Leixões, a jogar de preto. Epá, porque não risquinhas? Pronto, porque isto é que é o princípio do nosso da fundação do clube. Aliás, muitas saudades daquela camisola negra, totalmente negra do Varzim, nos anos 70, quando conseguiu o tal 7º ou 8º lugar no campeonato, em 78, em que o Varzim tinha umas camisolas negras lindíssimas, na altura patrocinadas pela Maconde, já não existe, portanto temos aqui... O Varzim, que foi o primeiro clube em Portugal a ter publicidade nas camisolas. Hoje qualquer tanguinha que aparece em campo tem publicidade. E agora vemos o azul bebê, vemos o cor de laranja fluorescente, coisas que não têm nada a ver, e quando podíamos ter realmente aquele negro que era... Mas deixa-me dizer-te uma coisa, porque isto agora abrindo aqui um preâmbulo, relativamente aos equipamentos aqueles equipamentos assim um bocadinho... Sim, depois também tem a ver com aguerridos, alguns parecem elementos das brigadas de trânsito, com os fluorescentes, muitas coisas e tal, nada contra isso. Deixa-me dizer-te que é aconselho, são indicações dadas pelos técnicos da televisão.
Sim, pois. Por causa da imagem que depois exatamente. aparece. E depois isso, a televisão tem muita força hoje em dia, Agora, nós sabemos disso. Agora, a moda desportiva é que foi e tem sido, e é cada vez mais Agora, alterada. hoje pelo menos um dos clubes poderia ter o seu equipamento. Claro, sobretudo o Varzinho que jogava em casa, não havia problema nenhum, e por aí fora. Mas pronto, os clubes entenderam jogar assim, deixam jogar assim. Portanto, o Leixões, no único jogo, na única jogada perigosa na primeira parte, acaba por fazer um livre frontal e, portanto, e foi para o intervalo a ganhar por 1-0. O Varzim entra outra vez muito bem. O Eliardo foi o homem mais perdulário nesta equipa varzinista. Parecia que chutava, parecia que ganhava os lances e depois caía e depois levantava-se. Mas enfim, o Zé Tiago tem lá aquela jogada na segunda parte em que cai na área. Também nos pareceu que não foi assim uma falta tão grave, mas o Zé Tiago gosta de entrar com a bola pela baliza dentro. Há determinadas posições, determinadas situações que há que chutar à baliza, há que rematar, porque enfim, há sempre um salto, uma bola que bateu no poste e que ou que bate num defesa, ou que bate não sei em quem, e acaba por entrar. E quando golos precisam-se, há que rematar a baliza. Rematar a baliza, Rui, não tem problema nenhum. Há coisas que não têm saído muito bem. Eu percebo esta intranquilidade do Varzim, e que depois, no último minuto, antes do tempo de compensação, que foi um vergonhoso tempo de compensação dado por Manuel Mota. Daí eu dizer que o Manuel Mota é um árbitro maduro, mas tem muitas coisas verdes. Ele apitou a final da Taça da Liga, mas não tem que conversar muitas vezes com os jogadores. Um árbitro tem que ser uma autoridade, tem que ser autoritário. Também não é do modo prepotente também, mas tem que ser autoritário, tem que vincar a sua personalidade e mais nada, porque senão aquilo torna-se um forró-bodó. Torna-se um forró-bodó. E portanto, no último minuto dos 90, ou quase em cima do minuto 90, no tal pontapé de canto, o Cássio acaba por fazer um empate. Olha, foi um mal menor, porque eu cheguei a ver em determinadas alturas para além de um golo anulado, um golo que não é um lance que foi anulado ao Eliardo por fora de jogo, mas que mais um barulhozinho ali em volta, mais um cartãozinho amarelo na circunstância para o Agdon. Mas deixa-me dizer-te que eu cheguei a ver em determinadas alturas da segunda parte o Leixões mais perto do 2-0 do que propriamente do Varzim. Porque o Leixões a ganhar 1-0 fora de casa, a jogar no erro do adversário, a jogar em contra-ataque, e utilizou muitas vezes o contra-ataque, podia ter surpreendido o Varzim. E com 2-0 do Leixões acabou o jogo. E usando a ansiedade do Varzim, não é? É claro, é jogar no erro e estar à espera que o adversário, enfim, falhe para se poder aumentar, e portanto isto é muito complicado. Pois muito bem. Segundo jogo do Varzim em casa, segundo o empate, o Varzim mantém-se lá em baixo com 14 pontos. Naturalmente, continua na tabela. Continua a olhar para cima, a ver se alguém perde também, mas o Varzim primeiro tem que olhar para ele para poder sair daquele fosso. Portanto, quinta-feira, 3h30 da tarde, Varzim Farense. O tal jogo, como dissemos, adiado 2 vezes devido ao Covid. E depois? Olha, e depois joga segunda-feira à noite, 7 horas, na Amadora, frente ao Estrela. Portanto, já jogo relativo à segunda volta. Mas na quinta-feira ou sexta-feira de manhã, provavelmente, mas talvez quinta-feira, possamos estar aqui para falar então neste Varzim Farense, que é o último jogo que está em atraso nesta segunda Liga, nesta Liga Portugal SAPSEG, que é assim que se chama, e depois fazermos então o relatório final, o relatório de contas da primeira volta. Atenção, o Varzim Farense encerra a primeira volta do campeonato. Como sabes, isto foi alterado, estas questões foram todas alteradas. Aliás, a pandemia alterou muita coisa. Sim. Até leis de trabalho e leis disto e leis daquilo, alterou tudo. E alterou também regulamentos desportivos. Como sabes, este jogo não podia se realizar agora. Pelos regulamentos antigos.
Portanto, não começa a segunda volta sem terminar a primeira. Exatamente. Pois muito bem, tudo alterado, efetivamente, mas na Primeira Liga tudo igual. O Futebol Clube do Porto continua na frente, o Sporting empatou no Dragão a uma bola, um jogo vergonhoso. O Benfica acabou por conseguir ontem cumprir a vitória depois de ter estado a perder por 1-0, e com o Santa Clara, que tem feito um campeonato fantástico. Mas, João, como é que tu vês esta... para já o final do jogo do Dragão, que foi vergonhoso, e depois ainda tudo em aberto, naturalmente, ainda para quem vai ganhar este campeonato. É, claro, mas antes disso, e já que estamos a falar no Vazinho, já lá vou à Primeira Liga, deixa-me só dizer-te que desapareceu esta semana Vasco Graça Oliveira. Como sabes, ele era um polveiro, foi dirigente durante vários anos. Eu lembro-me nas gerências de Lídio Marques, fez parte do Conselho Varzinista, fez parte de um dos nomes históricos do Varzim. Era neto de um fundador do Varzim, o António Santos Graça, era filho de Alípio de Oliveira, também um dos fundadores, portanto, e faleceu aos 81 anos. Fica a nossa homenagem. Fica a homenagem de um homem que vivia o Varzim de uma forma tremenda. Adiante. Relativamente à primeira... Podes desligar o telemóvel enquanto nós vamos lembrar então exatamente que o jogo do Sporting no estádio do Dragão era, digamos que o grande jogo desta jornada. Fica tudo ainda a 6 pontos um do outro na frente do campeonato, mas o jogo a acabar com aquele surdo no final, e depois ainda já no acesso ao autocarro, com o Futebol Clube do Porto a dizer que Frederico Varandas terá sido assaltado e agredido e ficou sem carteira, sem o telemóvel. Histórias demais para um campeonato de um futebol que pertence a um país que ainda há pouco tempo foi campeão da Europa. As minhas desculpas, mas hoje, nos tempos que correm, os telemóveis, é mesmo assim. Às vezes, enfim, pregam-nos umas partidas. Mas deixa-me dizer-te relativamente ao jogo do Dragão, Rui. Eu estou mortinho não vou falar daquilo que aconteceu, que foi ridículo, foi mal demais para ser visto. Aquilo só num país terceiro mundista, o quarto mundista, não há que ver. E há ali muita gente culpada, quer de um lado, quer do outro, ponto. Quer do Porto, quer do Sporting, quer da Liga, quer da organização, quer das forças de segurança, toda a gente ali é culpada por aquilo. Aquilo eu acho inadmissível. Eu, numa determinada altura, pensei que estava a ver um jogo do Campeonato Sul-Americano, nomeadamente o argentino. Onde há muito aquilo. O River Plate Boca Juniors, o River Plate Vélez. Foi um grande jogo, não era necessário aquilo. Foi um bom jogo de futebol, mas que acabou da pior maneira. Eu só queria que houvesse justiça perante aquilo que todos nós vimos, e não vou dizer quem fez, quem começou, quem bateu, quem atirou. Eu só quero que se faça justiça perante aquilo que se fez. O que é que vai acontecer? Quem viu cartões vai ser castigado, certo? Quem não viu cartões, e há imagens que são fortes e que mostram efetivamente o que é que aconteceu, eu acho que não é preciso pôr mais. Também terão que ser castigados. A organização do jogo terá que ser punida de uma forma, não sei o que dizem os regulamentos, perante isto. Portanto, isto vai passar por toda a gente vai ter que levar, digamos que, entre aspas, na cabeça. Pô. Só que depois há aqueles que levam na cabeça já, estilo jogadores, e há aqueles que vão levar na cabeça, se levarem muito mais tarde, os clubes, os dirigentes, os tais apanha-bolas, os senhores da publicidade, quer dizer, porque depois há o tal inquérito que vai demorar muito mais tempo e que fica para a próxima... A Liga. Para o próximo campeonato, digamos assim. A Liga. As questões de cartões vai já aplicar o que diz a lei. E é aquilo que eu digo. Os jogadores é já... A Liga vai recolher o relatório do árbitro, do delegado da Liga, das forças de segurança e por aí fora. A Liga vai juntar tudo. Certo? Vai analisar aquilo tudo. Vai juntar, Rui, e tem que juntar. Às vezes a Liga não vê bem estas coisas. Vai juntar algumas das imagens que o país e o mundo viram
e vai analisá-las e vai ter que punir, como eu disse, punir quem deve punir, para que aquilo do futuro não possa acontecer. Que eu nunca vi gente com coletes, gente identificada a tentar bater. Exatamente. Eu nunca vi. Geralmente é o contrário, tentam apaziguar a coisa, ou não se metem. Gente com coletes dentro do campo. E a bater. E eu nunca vi um dirigente desportivo a ser empurrado de uma forma em que o homem quase que desaparecia do mapa. Quer dizer, De um trambolhão. gente, mas o que é isto? Eu gostei, foi do abraço final entre os dois treinadores. Quer dizer, que os treinadores... Foi o que se salvou. Claro, Rui, porque é assim, nos próximos jogos, aqueles homens que se abraçaram no fim e que são amigos, admito, durante o tempo de jogo são adversários, mas depois que são amigos, que falam, que comem, bebem quando se encontram, etc, 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 sabem muito bem que se tiverem 4 ou 5 jogadores de cada lado castigados, vêm-se, digamos cá na hora, para nos próximos jogos, ou no próximo jogo já, olhar para um lado e olhar para o outro e dizer, pá, eu não tenho jogadores. Não tenho, tens 30, está bem, mas não é a mesma coisa, não é? Se me faltar 4 ou 5 ou 6, porque uns castigados, outros lesionados, outros com Covid, outros não sei o quê, não se consegue formar, não consegues organizar os treinos, os grupos de trabalho, para preparar os próximos jogos. Por isso é que eles, assim, o treinador não vai entrar numa coisa dessas. E depois há uma outra coisa. João Pinheiro esteve bem nos lances, mal nos outros. E eu não consigo conceber com o vídeo-árbitro, mas o vídeo-árbitro, coitadinho dele, o Luís Godinho não é nem árbitro, nem vídeo-árbitro, não é nada. O Luís Godinho não é nada. É preciso que alguém, dirigente na arbitragem, lhe diga, moço, tu vê se te cresce o cabelo, porque isso deve ser um problema da falta de cabelo. Tu, no primeiro amarelo mostrado ao Coates, tu só tens uma coisa a fazer, é chamar o João Pinheiro, anda a ver as imagens, enganaste, porque a falta é ao contrário. E, portanto, tiras o amarelo a um e aplicas o amarelo ao outro. A partir daqui... Mas em caso de cartão amarelo, o vídeo-árbitro pode intervir, porque não é cartão vermelho. O segundo é que dá o vermelho... Rui, pode-lhe chamar a atenção, Rui. Pode-lhe chamar a atenção. Quanto não seja... Pois, chama-lhe através chama-lhe a atenção e depois faz ali um teatrinho em que me enganei e, portanto, não és tu, é para aquele e tal. E as imagens depois estão aqui. Portanto, não é possível, com imagens daquelas, haver erros num jogo tão importante, num jogo que não decidiu o título. Qualquer vitória para qualquer um dos lados não decidia nada. Não decide. Falta tanto campeonato, meu Deus. Olha, e vamos já por aí, que poderá acontecer. Para fecharmos a nossa conversa, o programa já vai longo. Tudo em aberto ainda, no que respeita então ao campeonato da Primeira Liga. O campeonato continua. Até o Benfica pode pensar? Até o Benfica pode pensar no segundo lugar. No meu entender, o Benfica... Rui, claro. Está a 4 pontos. Faltam 11 jornadas. 4 pontos não é nada. Isso não é nada. Sim, 4 pontos para o segundo não. Claro, agora, para o primeiro acho muito difícil. Acho difícil. Não é possível, mas acho difícil. Agora, porque o segundo lugar dá a entrada direta na Champions. E o terceiro tens que disputar eliminatórias. Portanto, o Benfica vai incitar uma perseguição ao Sporting. Nunca será ao Porto. Benfica, porque o Benfica pensar no primeiro lugar, às tantas nem com o terceiro fica. Se começar a pensar dessa maneira, embora eu percebo o discurso do Veríssimo, não é? Mas o Veríssimo que me desculpe, mas eu acho que o caminho não é pensar no primeiro. O caminho, nesta altura, para o Benfica, é pensar no segundo. Mas ele pode, muito bem. E agora vem também a Champions League e vamos lá ver o que é que... Vem aí aquela fase da época que vai doer outra vez. São os jogos a meio da semana, para as competições europeias, e depois o campeonato. Não é? E depois aí vamos ver quem são os homens de barba rija. Exatamente. Pois muito bem, nós vamos ficar por aqui neste nosso programa. Ainda esta semana vamos voltar e depois cá estaremos para analisar exatamente aquilo que vai ser o Varzim Farense da próxima quinta-feira. 3h30 da tarde. 3h30 da tarde. Nós vamos cá estar depois então para fazer análise desse jogo. João, a continuação de um ótimo dia, tudo bom e uma boa semana que está. Boa semana e já agora saúde para todos. Ora, está, grande abraço também para si, haja saúde e até quinta-feira.